Olá, tudo bem com você? Estamos, juntinhos no amor de Deus para comunicarmos a sua grandeza. Eu me chamo Sueli Arcanjo, estou aqui com muito prazer, vindo da vontade de Deus para trazer de Deus aquilo que Ele me manda fazer e é para você, é especificamente para você. Porque Deus, Ele ama incondicionalmente, amor ágape, amor que não tem troca de nada, é amor por amor, e é para ver o filho bem, é para ver o filho caminhando em direção ao rumo àquele que Ele enviou, que é para o reino do seu Pai, esse reino que nele não há trevas, mas há luz, porque Ele é a luz que habitou nesse mundo. E o mundo estava em trevas, mas chega a luz enviada pelo Pai, Pai das luzes, o nosso Deus tremendo. E hoje nós estaremos trazendo esperança para você, e hoje nós estaremos trazendo e falando a respeito do grito da esperança. Grito da esperança. Sabia que muitas das vezes é preciso gritar, mas não é gritar igual um tolo, não é gritar igual um bobo à toa, incomodando as pessoas, mas você pode até incomodar, mas dependendo do grito certo. E o grito da esperança. E nós estaremos falando a respeito do cego de Jericó. Estaremos aqui lendo a passagem de Marcos, dos versículos 46 até o versículo 52. Vamos lê-lo na sua totalidade para não perdermos a integridade do próprio texto, porque se nós lermos um versículo, uma palavra, a integridade não se perde, mas quando nós lemos na totalidade, nós temos a compreensão de forma devida para aquilo que o Senhor quer transmitir, o momento e a hora que Ele quiser. Ele nos manda pregar em tempo e fora de tempo. O nosso Deus, o grande eu sou, tudo pode, e aquilo que Ele nos manda fazer, nós podemos fazer, porque Ele garante a vitória, Ele garante, e com Ele dá tudo certo, com Ele não tem meio termos, com Ele não tem embaraço, com Ele dá tudo certo. Vamos lá? O grito da esperança. E Marcos, capítulo 10, versículos do 46 até o 52, diz assim a palavra do Senhor. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém? Posso ouvir um amém aí agora? Com um brado de vitória? Com um grito de esperança? Estás livre. A palavra te liberta. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E você pode até falar: mas irmã, eu já tenho Jesus, eu já sigo e sirvo a Jesus. Mas Ele quer te aprofundar nos seus mistérios.
milenares, seus mistérios celestiais, seus mistérios que te envolvem com uma profundidade tão grande que te eleva às alturas. É como se você saísse dessa terra e você fosse agora liberto. Se não for ousadia da minha parte, mas até te falar, é como você criasse asas. Amém? Então, o cego de Jericó, e fala a respeito de um homem que, na verdade, diz que ele era Bartimeu, mas a referência que é dada a ele é que ele era filho de Timeu. Na verdade, é como se não fosse ninguém. É um filho de uma pessoa conhecida, mas ele mesmo não é conhecido. E ele estava ali da pior maneira que alguém desejaria estar, porque ele é um mendigo, ele é cego, ele está pelo caminho. Ele está ali como se pudesse se falar na linguagem humana, largado à própria sorte. Mas que sorte! É preciso ter um encontro com alguém que possa tirar um homem que está sentado na beira do caminho, desiludido, sem esperança nenhuma e ainda por cima não vendo nada, porque é cego. E nós sabemos que a condição do mendigo é a pior condição que possa existir para que um homem esteja prostrado, paralisado, sujo, perdido, sem alimento, com fome, mendigando amor das pessoas, mendigando das pessoas aquilo que elas não têm para dar e só Deus tem para dar, que é a sua misericórdia, que são as causas de não sermos consumidos. E esse homem, ele está assim, ele está à beira do caminho, ele está ali como se ele estivesse pronto a qualquer momento morrer. Ninguém sentiria a falta, seria insignificante para as pessoas ver aquele homem daquela forma, porque ele era apenas filho de alguém que eles conheciam, mas que não se importavam. Tanto é que o nome que era falado era a identificação que ele era filho de Timeu. Mas naquele momento, ele não sabia que ele estaria prestes a viver o melhor momento da sua vida e que ainda que ninguém o identificasse como alguém pelo seu próprio nome, simplesmente, mas ele tem a possibilidade de encontrar alguém que mudaria a sua história para sempre e que a sua história ficaria registrada na palavra santa de Deus e ficaria para sempre e serviria e servirá e serve de bênção para a minha e a tua vida. Um homem mendigo, cego, sujo, maltrapilho pelo caminho. Aqui a Bíblia se refere que ele tinha uma capa que o cobria, essa capa o protegia. Mas que proteção que dá uma capa, uma simples capa? Se muitas vezes a pessoa está com fome, se muitas vezes a pessoa está perdida, dias e noites, andando, perambulando pelas ruas, sem rumo, a mente já não tem mais condições de equilibrar-se a tal ponto de buscar uma orientação para sair daquela condição, porque ele estava prostrado. Ele não tinha mais força, ele não tinha mais alimento, ele dependia da esmola das pessoas para que ele pudesse ter alguma coisa para a sua subsistência. Entre aspas, né? Que subsistência é essa? Mas, na verdade, enquanto eu estou aqui falando para você, Deus, ele nos mostra que aquele homem, ele era cuidado por ele. Ele não era cuidado por pai, mãe, por ninguém, mas Deus já cuidava daquele homem e Deus permitia que ele estivesse naquela condição, porque um dia estaria apresentando Jesus para ele. Deus, ele, na sua infinita
misericórdia e sabedoria, ele nos apresenta a Jesus todos os dias. Porque quando Jesus passa, quando alguém ouve que Jesus vai passar, Jesus vem para mudar histórias. Jesus vem não simplesmente para cumprir um protocolo, mas para cumprir as escrituras sagradas naquilo que Deus o destinou para fazer, que é salvar, que é libertar vidas. Jesus veio para onde ele passasse. A sua presença já trazia cura. Tanto é que aqui ele estava seguido por uma grande multidão. Aqui a palavra diz que uma grande multidão o seguia. Uma multidão, a palavra multidão por si só, nós já temos noção que corresponde a uma imensidão de pessoas. Imagine se de repente alguém diz para você: olha, lá vem uma grande multidão. Você vai ficar apavorado, porque é uma quantidade absurda de pessoas, se assim posso dizer. E no meio dela estava Jesus, e à frente dela estava Jesus, e aquela multidão seguia, porque por onde Jesus passava, Jesus atraía multidões, e aquela multidão ia em busca de uma esperança, e ele é a esperança. Mas aquela multidão não teve a visão que aquele homem que não tinha visão nenhuma recebeu a visão dos céus, porque muitas das vezes Deus quer que a sua visão espiritual ela esteja muito mais aguçada do que essa visão aí, essa visão física. Porque Deus, ele vai além do aparente, ele vai além do físico, e ele nunca vai ver como o homem vê, porque naquele momento o coração que o atraía era o coração de Bartimeu. Ele estava ansioso por ver Jesus passar, ainda que ele não estivesse vendo, mas pelos olhos espirituais ele tinha condição de ver dentro de si mesmo a possibilidade de ser retirado daquela apostasia, daquela condição que ele estava. Na verdade, a multidão, ela estava de pé, mas aquele mendigo estava sentado à beira do caminho. E simplesmente diz aqui a palavra do Senhor que quando ele ouve que Jesus ia passar, naquele mesmo momento ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele apenas ouviu, mas quando ele ouviu que Jesus iria passar, ele começa a gritar. Você pode imaginar que Jesus está aí agora? Jesus não está simplesmente passando no meio de uma multidão. Jesus está aí, junto com você. Eu não me canso de lembrar e relembrar e tornar a lembrar a palavra de Deus, quando diz que o próprio Jesus diz: onde estiverem 2 ou mais pessoas, eu estarei no meio delas. Quando estiverem 2 pessoas ou mais reunidas em meu nome, eu estarei presente. Jesus está presente aí agora. E ele te dá condição, se você quiser gritar, se você quiser clamar pelo nome dele e pedir a sua misericórdia, ele está pronto a te servir, porque ele estava pronto a servir aquele mendigo à beira do caminho. Ele estava pronto a servir. Olha que uma multidão o acompanhava. Imagine o tempo que essa multidão já o acompanhava. Não tinha ali algum cego que pudesse clamar pelo nome de Jesus? Alguém que essa cegueira, porque a cegueira, na verdade, quando a Bíblia fala, vai além de uma cegueira física. E esse homem aqui não diz que ele era um cego de nascença, mas diz que ele era cego. Nós não sabemos em que ponto, em que momento esse homem perdeu a visão. Nós não sabemos a que ponto e por que esse homem fica cego. Muitas das vezes, as circunstâncias da vida, as problemáticas, as dificuldades,
nos levam a perder a visão e a nos tornarmos tão ou mais cegos que esse homem. Esse homem tinha uma cegueira, que essa cegueira o deixou cada dia mais à beira de um caminho, sem rumo, sem destino, apenas esperando uma possibilidade. Há quanto tempo você espera uma oportunidade? Há quanto tempo você espera uma possibilidade de sair de um estado estático, de um estado onde você não consegue enxergar mais nada, onde você tem olhos, mas não consegue ver, onde você tem boca e não consegue gritar, onde você tem um corpo que você pode se assentar e levantar, mas você já não consegue mais. E você fica ali parado à beira de um caminho. Mas não importa se esteja à beira de um caminho, se esteja à beira de um precipício, um deserto, não importa. Importa clamar pelo nome de Jesus, chamar a tua presença para si, porque Jesus estava aqui na terra e Jesus, o Espírito Santo, estava sobre ele. Então, por onde ele passava, era o Pai, o Filho e o Espírito Santo juntos, porque a presença santa de Jesus, a presença do Deus poderoso na vida de Jesus e a presença do Espírito Santo de Deus estava ali, tocando, orientando, buscando aqueles que quisessem, mas o que estava ali era o Criador dos céus e da terra, era o grande Salvador que estava ali. Se aquelas pessoas entendessem, aquela multidão cairia de joelhos prostrado diante de Jesus e não permitiria, se assim posso dizer, que Jesus nem saísse dali, mas eles desejariam estar grudados em Jesus, porque ali estava o grande Salvador, o autor e o consumador da nossa fé. Ali, aquele que estava ali é o Todo-Poderoso, é o grande Eu Sou. E aquela multidão andava com Jesus, mas não compreendia da maneira que um cego, desorientado pela própria sorte, conseguiu enxergar, ter a percepção, ainda que sem a visão humana, mas com a visão de Deus. Porque o que Deus quer trazer para nós no dia de hoje é essa visão que Ele quer que tenhamos, essa visão que não importa o que a multidão grite para você, mas importa que você esteja vendo a Jesus, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, diz Jesus. Então nós precisamos olhar para Jesus com esse olhar, com essa visão que transcende o humano, mas é o espiritual aflorado naquele homem, para gerar naquele homem vida. Não foi só nele não, mas é na minha e na tua vida, quando nós lemos as Escrituras Sagradas, quando nós lemos essa palavra. Ele trouxe visão para nós através da possibilidade, da oportunidade de gritar por Jesus. Esse homem é um testemunho, ele foi um testemunho vivo da grandeza de Jesus, daquilo que Jesus pode fazer na vida de alguém que já perdeu toda esperança, mas ele é aquele que ele oferece, que pode dar o grito da esperança, e Jesus vem e faz uma diferença na vida de um cego, mendigo, maltrapilho, à beira do caminho. Há quanto tempo você está numa situação como essa? E você vai falar: irmã, eu não sou mendigo. E quantas das vezes nós, na nossa ignorância, se assim posso dizer, muitas das vezes nós estamos como esse mendigo há muito tempo e nos desconhecemos e acreditamos que não é bem assim, mas é assim sim. E Deus mostra o estado que um homem pode chegar, para mostrar que ele pode pegar esse homem e levantar e tirar esse homem dessa situação e fazer com que esse homem caminhe agora após ele, agora tendo ele à frente, o guia, o mestre, o Messias. Amém? Posso ouvir um amém? Jesus está aí, hein? E aí?
Você está aproveitando a oportunidade e não deixando Jesus passar? Porque você atrai Jesus com esse gesto, onde o seu coração está desejoso dele, aí ele vem. Mas, se o seu coração o rejeita, ele se afasta. Hoje, você tem a oportunidade que aquele homem talvez não tivesse como você e eu temos hoje, porque hoje nós temos a presença do Espírito Santo. A qualquer momento, dia e noite, nós não precisamos ficarmos mendigando à beira do caminho para gritarmos, esperarmos Jesus passar. Jesus passa agora, nesse momento. Sabe lá se ele não está estendendo as suas mãos para você e falando, filho, estou aqui? Jesus, ele se sente atraído pela voz daquele homem, pelo clamor daquele homem. E ele, quando ele grita, ele só ouve que Jesus ia passar e ele grita. Ele nem sabe se Jesus já está passando, mas não precisa, nem Jesus está perto para ouvir um grito de um socorro de alguém que acredita nele e que ele chamando, Jesus virá. Jesus é assim, ele quer ouvir esse grito, ele quer ouvir. Imagine no meio de uma multidão de pessoas infinitas hoje, na face da terra, no mundo inteiro. Quantas pessoas estão como esse cego gritando pelo nome de Jesus? Os ouvidos de Jesus estão atentos às orações daqueles que o temem. Busque aquele que pode, ainda hoje, e ainda hoje saia dessa prostração, se assim você tem vivido. Se em alguma área da tua vida está defasada e fez com que todas as outras fossem um caos. Isso aconteceu com esse homem. Não conta a história desse homem, mas a história desse homem, o que aconteceu para trás não importa, mas o que acontece e que Deus quer trazer é quando há um encontro com Cristo, quando há um encontro com Jesus, o que importa é a vida para frente. O que ficou para trás, Deus diz a palavra dele, que ele joga para o mar do esquecimento. Tanto é que a nossa visão, Deus deu assim, ó, nós olhamos para o horizonte, nós olhamos para frente. Amém? Posso ouvir um amém? E Jesus, quando ele está chegando, se aproximando desse homem, a multidão o repreende, a multidão não quer que Jesus atenda ao mendigo. Tanto trabalho para Jesus fazer, entre aspas, mas Jesus vai parar, está no meio de uma multidão, num trabalho lindo e maravilhoso, para olhar para um mendigo? Jesus nos mostra que ele não vê da maneira como a gente imagina que as coisas devem ser, porque ele não deve satisfação a ninguém. Ele deve obediência ao Pai e ao que ele está fazendo. Em obediência ao Pai, ele faz aquilo que o Pai manda. O Pai está lá nas suas mansões celestiais e lá em cima. Ele vê toda a face da terra, ele contempla cada coração, ele nos conhece pelo nome e sobrenome. Não importava se a multidão não conhecia aquele homem por nome e sobrenome, mas importava é que Deus já o conhecia e já tinha algo reservado para aquele homem, porque ele encontra um coração desejoso de ouvir a sua voz e de sentir a tua presença. É o que acontece com aquele homem. E aí Jesus, ele no meio de uma multidão vem em busca de um mendigo. No meio de tanta gente, Jesus vem para socorrer, acudir o mendigo. E aquele mendigo, ele mais uma vez, mesmo que a multidão repreenda Jesus, às vezes a multidão acredita que pode repreender Jesus na sua vida, às vezes a multidão acredita que pode fazer você se calar,
Às vezes a multidão acredita que quem manda no trabalho de Deus é ela, mas quem manda é Deus. Deus, ele faz o que ele quer. Deus, ele quebra protocolos. Deus quebra situações que já foram montadas, estruturadas para te atender, para ouvir o que você tem para falar para ele. Amém? E diz aqui a palavra de Deus que Jesus, Jesus os chama os discípulos, aqueles que estavam com ele, e pede para chamar o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Jesus, ele já vem chegando e falando: tem bom ânimo, levanta-te, sai dessa situação, porque eu, nas palavras de Jesus, te chamo. Vem, você não está confiando em mim? Sai desse lugar, sai desse lugar, sai. Esse lugar está te fazendo mal, esse lugar está te prejudicando mais ainda a tua saúde. Você já não está bem, ainda está sentado aí no meio na beira desse caminho. Vem, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vem, porque ninguém vem a mim. Ninguém vem a mim de qualquer jeito. E não é se importando com a vestimenta, não, com o seu traje, não. Mas ninguém vem a mim de qualquer jeito, mas dentro de si, porque eu não vejo a aparência, mas eu vejo o coração, eu vejo o interior. E o coração está cheio, desejoso de mim. E o coração está esperançoso com a minha vinda. E foi isso que aconteceu. E Jesus, ele diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse homem ali, naquele momento, ele é tão abençoado que ele recebe a atenção e os olhares de Jesus para ele mesmo no meio de uma multidão. Uma multidão muitas vezes fala assim, ó: eu sirvo a Jesus, eu tenho Jesus, eu estou servindo a Ele, mas olha a essência daquele mendigo que atrai Jesus. Provavelmente ali já tinham acontecido vários milagres, só que aquelas pessoas não estavam vendo, porque a presença de Jesus já realiza milagres. Andar com Jesus, aquele que vem a Jesus de maneira nenhuma ele lança fora. Todas aquelas pessoas ali já estavam abençoadas, só que elas não tiveram destaque e puderam entrar na palavra de Deus como esse homem entrou. A multidão entra como uma multidão. Ali não tem individualidade, mas para Bartimeu, o filho de Timeu, tem um mendigo sentado à beira do caminho. E ele, naquele momento que Jesus chama, ele automaticamente lança fora a única coisa que ele tinha de proteção, a única coisa que ele tinha era a capa. E a palavra de Deus diz que no versículo 50, e ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Naquele homem, aquilo que ele já segurava há tanto tempo, aquela capa, ela sabia dos segredos da vida. Imagine quanto tempo aquela capa estava ali, aquele homem se protegendo do mundo, das mazelas do mundo, das soberbas, das arrogâncias, das palavras vãs chegando até a ele, do xingamento, dificuldades diversas. E muitas das vezes, imagino esse homem com essa capa, às vezes até se cobrindo e se protegendo. Quantas das vezes com essa capa que você usa para se proteger, você faz isso também? Eu já fiz isso. Quantas vezes? O mundo querendo me tragar, o mundo querendo te tragar, e a gente faz mesmo. Mas quando a gente tem um encontro verdadeiramente com Cristo, a gente lança fora todo o medo e a gente vai para Ele. A gente não se importa mais com aquilo que estava nos protegendo, porque agora a maior proteção é Ele. E agora esse homem está indo para estar realizando
a maior realização pessoal que alguém possa ter a oportunidade aqui na Terra de ter, que é de se encontrar verdadeiramente com Cristo, com Jesus, e Jesus continua chamando até os dias de hoje. Todos os mendigos que estão sentados à beira do caminho, todos aqueles que estão com uma cegueira espiritual, todos aqueles que estão perdidos, desorientados no meio de uma multidão, Jesus, ele só estende a mão assim, ó, e ele faz com que se levante da prostração. Ninguém fez o que Jesus fez, chamar. Quando chama para si, dá coragem para se levantar. Se levante de onde você está. Ainda há tempo, aproveite as oportunidades. As oportunidades, elas passam muito rápido. O que você tem feito com as oportunidades que Deus tem te oferecido? Dê o grito da esperança, como esse homem deu, que ele diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe lá o que é ter misericórdia? Nós não sabemos a profundidade da misericórdia, porque é um sentimento tão profundo de amor, tão sublime, que só Jesus tem para dar, para ter misericórdia de alguém que está à beira de um caminho cego, perdido, desorientado, mas que está gritando pelo seu nome, e ele imediatamente ele vem. Amém? E posso dizer ouvir um amém? Oi? Tá aí? Então, Jesus fala para ele: que queres que te faça? Que queres que te faça? E ele diz que eu tenha vista, porque Jesus sabia o que esse homem precisava ter, e Jesus, ele sempre vem dar além. Só Deus sabe as circunstâncias que fizeram com que esse homem chegasse até ali. A mendicância faz com que chegue na vida de uma pessoa quando a pessoa, por algum momento, ela teve um obstáculo tão grande na sua vida que ela não conseguiu transpor aquele obstáculo. Ela recebeu dentro dela um sentimento tão ruim. Muitas das vezes palavras machucam, muitas das vezes traições angustiam, muitas das vezes acreditar em alguém trair, muitas das vezes sonhos que estavam para ser realizados, mas alguém vem e destrói, e aí faz com que a mendicância aconteça a cada dia, e ela vem com bebedeiras, com vícios, com situações que é para trazer prazer, porque ninguém vive sem prazer. Nós precisamos ter satisfação nas nossas vidas, alegria. E a satisfação pessoal, ela nos alimenta o nosso espírito, a nossa alma, porque nós somos emoção. Nós não somos só carne, nós não somos só razão, nós somos emoção. Existe um coração batendo dentro de nós, existe uma mente para receber impulsos desse bombear do sangue, cérebro, coração, e gerar vida. E esse homem tinha perdido tudo isso, mas nesse momento, a visão que ele perdeu lá atrás, agora ele pede a Jesus, o único que poderia fazer com que lá atrás pudesse ser buscado aquilo que lá atrás foi paralisado, e tirasse a visão dele, que eu tenha visão. E daqui para frente ele vai seguir completamente diferente do que naquele momento que lá atrás ele perdeu a visão. Jesus, ele dá vista aos cegos. Jesus, ele vem para trazer visão. E Jesus, ele diz para aquele homem: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Deu um grito de esperança aí, viu? Porque Jesus, quando ele vem, ele não diz assim: o que você me pede está bem, peraí que eu vou fazer, deixa aí eu botar a mão aqui na tua cabeça que eu vou te abençoar. Jesus até nos manda fazer isso, mas ele não precisa. Ele mesmo já fala automaticamente para ir, para se levantar, porque já está curado, já recebeu a visão e ainda foi salvo. É isso que Jesus faz.
Jesus, quando ele vem com a sua presença, porque o que ele quer é salvar, o que ele quer é te dar a vida eterna, o que ele quer é fazer com que um dia, quando você fechar os seus olhos, que você saiba, que você tenha a visão, a clareza, que você estará abrindo seus olhos na eternidade com ele. Com ele. Jesus é a nossa esperança. Dê aí o seu grito, o grito da esperança. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Largue essa capa, isso que te prende há muito tempo, esses obstáculos que te prendem, que te impedem de ver Jesus passar. Agarre a oportunidade aí agora, ele está aí agora, em nome de Jesus, e ele diz que queres que te faça. E Jesus, ele te concederá o que deseja o teu coração, porque ele vai ver que o seu amor está desejoso, cheio de esperança dele mesmo. Estarei orando por sua vida. Soberano Deus, eterno Pai, no nome santo e poderoso de Jesus, abençoa essa vida. Ela está aí agora, Senhor. Ó Deus, desejoso, com seu coração desejoso de Ti. Abençoa. No nome santo e poderoso de Jesus, abençoa a sua família, a sua casa, os seus sonhos. Dê mais esperança, porque o Senhor é a esperança viva e eterna. Senhor, te pedindo, te agradecendo, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém, amém. Amém? Posso ouvir um amém? Jesus te ame muito, viu? Se você puder deixar o seu like, se você puder se inscrever no canal, se você puder deixar os seus comentários, se você puder deixar a sua curtida, fique à vontade. A casa é sua, porque nela Jesus quer habitar, fazer morada. Amém? Amém? Tchau.